aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, enquanto vocês dormiam, Lula e Trump apertaram as mãos, já temos imagens, também tem outra imagem circulando, que foi uma espécie de reunião, né? Parece que ainda vão se encontrar para propriamente discutir mais coisas e deve sair mais informações ao longo do dia. E tava lá o Marco Rubio, o Bessent, tava o Mauro Vieira. Obviamente, vou trazer para vocês o que já saiu aí nas primeiras horas do dia, em torno aí de 6 da manhã, tá assistindo algumas coisas. E não só isso, né? Vamos lá. Vamos começar o nosso vídeo, na verdade, falando do judiciário. O Estadão hoje amanheceu bolsonarista, comentando aí sobre a questão de desinformação. Aí a gente começa a entrar nessas questões que envolvem Brasil e Estados Unidos. O dia de ontem rolou algumas coisinhas que eu acho que vale a pena destacar, que foram as falas do ex-embaixador Thomas Shannon. Vale a pena saber quem é esse cidadão e relembrar verões passados. Aí vamos falar sobre o que saiu ontem, que o Marco Rubio falou, da reunião, pipipi, popopô. Falar do que aconteceu hoje e basicamente a imprensa brasileira só traduziu algumas falas e vocês vão ver aí que 3 portais diferentes estão relatando a mesma coisa, mas a entonação fica diferente a depender da tradução que você está olhando, e eu não consegui achar o texto original, enfim, nas últimas horas. E tem mais umas coisas também ligadas aí à Venezuela, confusões na América Latina, enfim, tudo pra gente falar nessa primeira parte. Aí na segunda, vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre a esquerda, para migrar para o centrão, para falar dos governadores democráticos, mais especificamente de um deles, bem laranja, para depois a gente falar da direita brasileira. E aí também tem muita coisa pra gente comentar. Enfim, vamos correr, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só, hoje de manhã, o Estadão acordou bolsonarista. O texto é quase perfeito. E por mais que fale várias obviedades para alguém que está na direita, ainda assim vale a pena ler e ter um olhar crítico. Porque nesse caso aqui, não foi aquele editorial que tem aquele parágrafo padrão, né? Não, mas, olha, a gente reconhece que o Supremo fez o que tinha que fazer, porque Bolsonaro era um problema, não os bolsonaristas. Não teve esse parágrafo padrão, não tem nenhuma menção ao bolsonarismo. Mas tem uma coisa muito curiosa. O Estadão vai descrevendo diversos absurdos que foram feitos, que se você não acompanhou a história do Brasil, se você não tá na direita, você não sabe do que o Estadão tá falando. Porque o Estadão vai falar de falta de liberdade de expressão até mesmo para deputados eleitos, que o Estadão vai estar falando do caso do Daniel Silveira. Vão falar de jornais fechados, pessoas censuradas, e sim, que pessoas são essas? Mas vamos lá. O editorial é esse. O Supremo cria o crime de desinformação. E o desenrolar, inclusive até o final, e a forma como classifica, é uma nova escalada aí no tom que vem sendo utilizado contra a Suprema Corte Brasileira. Ao tipificar a propagação de mentiras, o Supremo ultrapassa o limite entre julgar e legislar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. Enfim. O Supremo transformou o julgamento do núcleo da desinformação da trama golpista em algo maior do que o destino de 7 réus. Converteu no marco simbólico da sua própria mutação. O tribunal que nasceu para guardar a Constituição agora a reescreve, dia após dia. Começou bem. Em sentenças que confundem convicção moral com norma jurídica, em nome da defesa da democracia, o STF a desgasta por dentro. Pronto, o STF agora já é um agente antidemocrata. O STF pode, inclusive, ser investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. A criação do crime de desinformação foi apenas a mais recente das iniciativas do Supremo estranhas ao Estado Democrático de Direito. Ao tipificar a propagação de mentiras, o Supremo substituiu o Congresso e violou o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém pode ser punido por crime não previsto em lei. Aspas, todos os que insistem em desinformação, ameaçou Alexandre de Moraes, aspas de novo, devem saber, ficar atentos já com este precedente do Supremo. A Constituição, que deveria ser um aparato para conter o arbítrio, passou a ser manipulada como instrumento para praticá-lo. A Constituição devia barrar. A gente está fazendo aqui umas leis para ninguém agir como um tirano autoritário. Mas agora eles estão, deturpando a Constituição para colocar censura a todo vapor. A Corte, ao invés de julgar conforme as leis, passou a produzi-las
ao sabor de humores políticos. O sabor, eu sei, né? Como sai na pizzaria, sei lá, eu quero uma de calabresa, uma de 4 queijos. Aqui é o sabor político. Me dá aí um petista, me dá um sabor petista aí. Mortadela também. Tem mortadela e tem petista. E Lula, precisa de Lula, fruto do mar. O direito penal tornou-se um produto da ocasião nas mãos do Supremo. O ministro Flávio Dino, por exemplo, equiparou fake news à violência gravíssima com efeitos semelhantes a uma facada ou um tiro. É a mesma coisa, né? Porque palavras machucam. Moraes afirma que atacar a justiça eleitoral é crime tipificado sem indicar o artigo. Obrigação do jornal descobrir com o artigo. Enquanto presidia a corte, o agora ex-ministro Luiz Roberto Barroso afirmava que no Brasil não existe censura, enquanto cidadãos eram intimados e veículos de imprensa calados. A retórica da virtude virou salvo-conduto para o arbítrio. Aí aqui já começa, né? Quais cidadãos eram intimados? Quais veículos de imprensa, né? Também eram intimados? Quem era calado? Eu acho que é importante você dar um caso concreto, porque tem muita gente que não acompanhou a política. Aí você vê que quando o Estadão generaliza, é de propósito. Ele não pode falar que o bolsonarismo está certo. Você vai ver aqui a prova disso. Ó. O julgamento do núcleo da desinformação não é um ponto fora da curva. É o ápice de uma escalada. E veja agora, assim, vocês vão ver que nesses 2 parágrafos, a diferença nos tons é completamente absurdo. Em qual relação? Ó? Desde 2019, quando o Supremo instaurou o interminável inquérito das fake news, a corte vem acumulando poderes sem controle. Primeiro, aí aqui não envolve o bolsonarismo, então eles vão citar o nome. Primeiro veio a censura à revista Cruzoé. Pronto. Cruzoé pode, porque é do consórcio, era do Mauro Sabino, Diogo Mainardi, aí pode. Depois seguiram-se de mútuo próprio as prisões preventivas, os bloqueios de contas, as remoções sumárias de postagem. De quem? Aí não cita o nome. Por quê? Porque é de bolsonarista. A imunidade parlamentar virou letra morta. Tá falando de quem? De bolsonarista, de Daniel Silveira. Então não cita o nome. Em 2024, bloqueou o Twitter e ameaçou todos os brasileiros com multas caso acessassem. Em 2025, reescreveu o Marco Civil da Internet, impondo às plataformas o dever de cuidado. A censura virou política pública terceirizada à iniciativa privada. Agora, com o crime de desinformação, o círculo se fecha. A crítica passou a ser a matéria penal. Aí no parágrafo seguinte, eles vão falar sobre como isso vai se espalhando pela justiça. E eles vão tratar de casos que não envolvem bolsonaristas. Será que o Estadão vai seguir a mesma métrica dos bolsonaristas, vai falar de forma generalizada ou vai especificar? A metástase já se espalha. O exemplo vem de cima. E os guardas da esquina aprenderam depressa. O humorista Léo Lins foi condenado por contar piadas. Ah, o Léo Lins você nomeou, né, por nome, porque não é bolsonarista. Uma magistrada do Rio ordenou a supressão de reportagem do Antagonista, que expõe informações sobre um colega que rejeitou um pedido de prisão preventiva de um criminoso reincidente. E por que vocês não falam dos portais da direita? Os da direita não pode falar, só os do consórcio. No Rio Grande do Sul, a jornalista Rosane de Oliveira, que é da Gauchá, se eu não me engano, foi condenada a pagar 600 mil por divulgar dados públicos sobre o salário de uma desembargadora. A toga que deveria simbolizar prudência virou farda da patrulha moral e blindagem corporativista. Então você até denuncia. Olha, tem censura. Olha, ali a imunidade parlamentar não existe, virou letra morta. Tá, mas você poderia me apontar um caso que a imunidade parlamentar virou letra morta? Não, não aponta. Por quê? Porque é de bolsonarista. Tem que abafar todas as histórias. Nós vivemos no mundo que as histórias são abafadas. Porque a perseguição que vocês sofrem, que nós sofremos, que o nosso lado político sofre, ela não pode ser de conhecimento público. E aí vai para os finalmente. Os ministros parecem muitos ao espelho. Carmen Lúcia, que em 2015 proclamou orgulhosamente que o cala-boca já morreu, justificou em 2022, olha agora, a censura a um documentário como situação excepcionalíssima. Que documentário? De quem? Fala o nome! E aqui nem é bolsonarista, mas é tido como um veículo bem mais à direita e simpático a Bolsonaro. É o Brasil paralelo. Então, na hora de citar o Léo Lins, eles citam o Léo Lins. Na hora de citar o Antagonista, na hora de citar a Cruzoé, na hora de citar a Rosiane. Agora, na hora de citar Brasil paralelo, uma empresa milionária, não pode citar o nome? Não pode citar?
Isso aqui é um padrão que se repete ao longo do texto. Então, claramente, a gente está de uma situação... Pensa o seguinte, imagina um país, né? Quando começa a aniquilar parte da população. Imagina o que aconteceu nos anos lá, né? Final de 1930, início dos anos 40. O que os alemães estavam fazendo lá, né? A turma do bigode. Assim, não, tem o pessoal lá que tá morrendo. Quem que tá morrendo lá, hein? Fala aí. O que que tá acontecendo? Não pode falar. Não pode falar das perversidades que são feitas contra bolsonaristas. Moraes cria, investiga e julga os crimes que lhe vem à cabeça. Flávio Dino transforma a indignação em hermenêutica jurídica. Ah, tem outra coisa. Documentário. Nesse caso, eu acho que não caberia apenas falar que era um documentário da Brasil Paralelo. Eu acho que também era muito importante frisar que não foi também em 2022, mas durante o período eleitoral, porque isso tem uma diferença. 2022 é um ano longo. Você censurar uma coisa no início, ok. Você censurar no pico do período eleitoral é outra. Vocês vão concordar. E qual era o tema? Adélio Bispo. Então, assim, não é qualquer censura. Ao definir o que pode ou não ser dito, o Supremo assume o poder mais tentador e perigoso de todos, o poder de calar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças, e nenhum cidadão é livre quando o medo se torna a gramática do debate público. A autocensura é a mordaça mais eficiente e a mais covarde. A ofensiva do Supremo contra a liberdade de expressão pode não ter se dado pela via da violência, mas decisões judiciais, convicções pessoais e a crença de que preservar a democracia justificaria restringi-la não são menos prejudiciais ao Estado Democrático de Direito. O tribunal que se proclama guardião da liberdade é hoje seu algoz mais ativo. E como todo poder que se imagina virtuoso não percebe que já se tornou o oposto do que dizia defender. Só falta agora o Estadão também compreender que não está do lado do Estado de Direito nem de nada. Está, inclusive, encobrindo tudo que vem sendo feito para tentar aniquilar um grupo político. Aí só que está falando de judiciário. O Fux é o relator da proposta, até votou, né, favorável. Agora me salta aos olhos, né, a Folha escolher só o Fux sozinho, sendo que já tem votos de diversos ministros extremamente simpáticos ao petismo. O Supremo tem maioria para permitir governantes a nomear parentes em cargos políticos. E o Ali diz, né, caraca, bicho, colocaram um Fux na foto da manchete. São canalhas ou não? Óbvio, né? Podia ter colocado, né, o plenário, porque não foi o Fux sozinho. Podia até colocar o placar, quem votou como. Mas o importante é queimar qualquer pessoa que possa ter uma identificação ou estar mais próximo do bolsonarismo que do petismo, vamos falar assim. Mas vamos lá. Antes de chegar na reunião, saiu agora de manhã, o dia de ontem começou isso daqui. Bolsonaro é página virada para Trump. Avalia ex-embaixador dos Estados Unidos. Aqui eu não vou nem entrar no mérito da afirmação dele. O que me chama a atenção é exatamente quem está falando. E é importante saber. Muita gente ficou para discutir o mérito, mas é importante analisar quem está falando isso. Tem gente que está perguntando, esse cara sabe de nada, esse cara aí foi indicado pelo Obama, Partido Democrata. Gente, olha só, não é porque uma pessoa foi indicada pelo Obama que essa pessoa não vai saber o que está acontecendo em outra administração. Você acaba tendo contatos, né? E o senhor Thomas Shannon, e inclusive eu acho que foi a melhor manchete sobre o tema, tá ali, ó. Poder 360. Bolsonaro é página virada para Trump, diz lobista contratado pela AGU. Se você é um diplomata que trabalhou anos e você virou um lobista, cara, para você ser lobista, você tem que ter acesso político. Então, sabe, aí os argumentos, o cara é democrata, e aí, cara, não muda nada. Não muda nada se ele é democrata, não. Ninguém faz lobby assim à toa e de graça, né? Algum contato tem. Enfim, aí a Era comenta, né? Contratado pela AGU, diplomata aposentado, demonstra até evidências. Independente disso, é importante você conhecer as pessoas, de onde elas vêm. E você não entendeu porque eu coloquei, né? Lobista contratado pela AGU. Lobista. Porque isso é relevante e importante. Mas antes de falar do lobby, sabe onde é que o Thomas Shannon aparece brilhando
sabe? Assim, numa atuação sensacional. Junho de 2023. Lembra da Financial Times? A matéria que revelou ao mundo o golpe dado contra Bolsonaro, com apoio da CIA? A discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição brasileira. Em meio a especulações generalizadas sobre a tentativa de golpe, o governo Biden pressionou políticos e generais a respeitarem o resultado. Quem é que está nessa matéria? O esforço começou, de acordo com o ex-alto funcionário do Departamento de Estado, Thomas, né? O apelido Thomas Shannon, com a visita do conselheiro de segurança do Biden, o Jake Sullivan, ao Brasil, em agosto de 2021. Um comunicado da embaixada diz que a visita reafirmou a relação estratégica de longa data entre Estados Unidos e o Brasil, mas Sullivan saiu do encontro com Bolsonaro preocupado, segundo Shannon. Shannon relembra uma visita de Mourão a Nova York para almoço privado com investidores em julho passado, enquanto as tensões aumentavam. Enfim, Mourão entrou em um elevador para sair e o ex-embaixador se juntou a ele. O Shannon estava lá, do lado do Mourão. Quando a porta estava fechando, eu disse a ele. O Thomas Shannon falou para o Mourão: você sabe que sua visita aqui é muito importante, Mourão. Você ouviu as pessoas ao redor da mesa sobre suas preocupações e compartilho dessas preocupações e, francamente, estou muito preocupado. Mourão virou para mim e disse: eu também estou muito preocupado. Isso depois foi publicado até pelo Guilherme Amado. Mourão negou ter dito a temer golpe de Bolsonaro, mas conversa teve testemunha. O Mourão rebateu, né? O Thomas Shannon tá viajando na maionese. Não tive a conversa isolada com ele. Teve ou não teve, Mourão? No elevador, além de Shannon e Mourão, estava também o CEO e presidente da American Society, Council of the Americas, Susan Siegel. E essa notícia, eu nem vou trazer aqui as coisas. Lembra semana passada que fizemos um dossiê histórico? Falando do período Collor e várias coisas. Que o Collor, assim como Lula, foram lá na American Society. Você vê como tem um padrão? A American Society que é ligado aos Rockefeller, né? É um padrão. Olha quem tá lá também. Tu vê, né? Que todo mundo sai da American Society diferente. O cara entra de um jeito e sai de outro. O cara entra de um jeito e sai de outro. Sabe assim, desconfie a quem vai para um encontro na American Society. Se vocês não viram, só para mostrar aqui, porque vai que alguém chegou aqui agora e acho que isso aqui é relevante. Tá aqui aberto de forma relativamente fácil. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se... Aqui, ó, Sociedade... Deixa eu ver se eu acho o nome em inglês. Aqui já dá... Já dá o suficiente já. Vou botar aqui, ó. Tava lá, a gente comentava. Na 89. Aqui, ó. Ulisses ganha festa de banqueiro. Que Ulisses? Ulisses Guimarães. Então deixa eu botar aqui antes, que acho que tem de Tancredo Neves antes. Isso, ó. 11 de fevereiro de 85. Tancredo Neves vai receber lá, né, o David Rockefeller, né, tudo mais. James Manhattan. Aí dizia, porque David Rockefeller é que comandava, né? Ele também era o presidente da American Society. Isso em 89. Botou os banqueiros de Wall Street, né? Faria Lima não, Wall Street. Sentar para conversar com Ulisses Guimarães, o pai da Constituição. Aí, 89, né? A Council of the Americas, que a American Society Council of the Americas é basicamente a mesma coisa. Enfim, convidou o Collor. Collor, vem aqui, Collor. Vem aqui falar com a gente. Aí tava uma galera lá, a gente comentou sobre isso na época. Nas notícias também sobre isso. A notícia, inclusive, é denunciando que a imprensa brasileira vendeu como se fosse algo sensacional, que deu muito certo, e a prova disso seriam as fotos de Collor com a turma lá. Aí tá ali a foto do Collor com o Kissinger e o Rockefeller. De novo, né? Collor, Kissinger e o Rockefeller. E essa American Society funciona no Hotel Waldorf Astoria. Grave esse nome também. E aqui mais uma imagem. E por que isso é relevante? Você vai no Arquivo Nacional, isso aqui é um documento que era sigiloso, né? Você tá vendo aqui, ó, confidencial. A inteligência do Ministério aqui, o Ministério de Relações Exteriores, Divisão de Segurança e Informações. É o setor de inteligência. Eles estavam monitorando o Lula. Se em 89 o Collor foi lá beijar a mão dos Rockefeller no American Society,
o Lula também foi. Olha lá, ó. O Lula foi a Nova York, em 2 de maio. Onde é que o Lula tava, né? Tá aqui, ó. Almoço na Câmara de Comércio dos Estados Unidos no Hotel Waldorf Astoria. E no dia seguinte tava de novo, né? Encontro privado no Castle of the Americas. Aí veja aqui o que aconteceu com o Mourão, o tipo de coisa que Mourão foi falar, foi ouvir, com quem Mourão se encontrou e aplique isso, né? Porque aconteceu com Collor, com Ulisses, com Tancredo, com Lula. Existe ou não existe uma força global que comanda essas marionetes que a gente tem no Brasil e chama de políticos? Existe ou não existe? Ou é teoria da conspiração? Mas vamos lá. Porque eu falei que gostei muito da matéria do poder estar sendo tratado como lobista. O Sebri é um grupo meio que de lobby no Brasil, né? Tá lá, ó. A quem faz parte. Tá o Raul Jungmann também lá, o cara do Temer. E outros pesos pesados no Sebri, junto com o Thomas Shannon. Não tem ponto sem nó neste Brasil. Só quem age de forma desorganizada e não sabe o que é sentido de grupo é a direita, que é cada um por si. Tipo, Eduardo Bolsonaro tá lá. Eu não vou citar ninguém nominalmente, mas você vê que os caras não ligam para Eduardo para oferecer ajuda. Ainda reclamam que não ficam sabendo do que está sendo proposto, como se fosse obrigação do Eduardo contar e não do cara se mover. Ninguém é proativo, ninguém tenta trabalhar em prol de nada. E nosso Thomas Shannon ainda é do diálogo interamericano. Dá pra ficar melhor? Tem ou não tem uma força internacional que atua no mundo todo para ajudar a esquerda, né? A esquerda no Brasil, não é representada pelo Lula, o lulismo. Eu não quero só usar mais um rótulo seco, o lulismo, né? Uma coisa que eu acho que você... Eu já falei isso, falarei de novo, já que você chegou agora. Lula é a esquerda permitida. Lula foi criado para ser esquerda permitida. Lula foi criado para ser esquerda permitida. Por que permitida? Porque Lula é o que o sistema permite. Lula nunca representou a esquerda antissistema. Nunca. E é por isso que ele é o líder dessa turminha toda aí. Tá aí, ó. Diálogo interamericano. Mas vamos lá. O tempo foi passando no dia de ontem, antes de chegar na reunião de hoje. Porque com isso daqui, talvez que você junta isso com o que começou a ser início da manhã, e aí ao longo do dia, obviamente, vai sair mais coisas, né? Trump quer conversar sobre comércio e outras questões com Lula, diz Marco Rubio, que está nesse primeiro encontro aí que tiveram. Enfim, Trump explorará maneiras de resolver questões bilaterais, incluindo o comércio, em uma esperada reunião com Lula, disse o Marco Rubio, aspas. Achamos que a longo prazo é benéfico para o Brasil nos tornar seu parceiro de escolha e comércio em vez da China, disse Rubio em entrevista coletiva. Então parece aí que quer que o Brasil escolha entre a China e os Estados Unidos. Não dá para ficar em cima do muro. O Rubio também comentou mais. Trump explorará com Lula se há como resolver questões de juízes. Diz Marco Rubio. Juízes, né? Não sei de quem que ele está falando. Marco Rubio disse que Trump deve explorar em sua reunião com Lula a questão da atuação de juízes. A fala aconteceu durante o deslocamento do secretário para a reunião da ASEAN, da qual Trump e Lula participarão, aspas. Obviamente temos alguns problemas com o Brasil, particularmente com a forma como eles têm tratado alguns de seus juízes. Com o setor digital nos Estados Unidos, com os indivíduos localizados nos Estados Unidos por meio de postagens nas redes sociais. Indivíduos. Indivíduos não são apenas cidadãos americanos, né? Teremos que lidar com isso também. Isso se tornou um problema em tudo isso. Mas o presidente vai explorar se há maneiras de resolver tudo isso porque achamos que será benéfico. Vai levar algum tempo. Então, tá vendo aí, né, que existe uma preocupação. E o Marco Rubio estava na reunião. Você vê aqui, ó. Olha aqui, ó. Rubio, o Bessent, o Trump, aí tá aqui o Lula, Mauro Vieira, esses dois aqui, tá lá direto, que é do Itamaraty.
Frente a frente, Lula e Trump conversam agora sobre tarifas na Malásia. Aí eu trouxe 3 matérias reportando a mesma coisa. E eu vou falar a que eu achei que tá mais precisa. Pegando essa primeira aqui da CNN, quando eu peguei a imagem. Lula e Trump se reúnem na Malásia em meio a tarifaço. Essa foi a primeira reunião presencial agendada entre os dois presidentes, durou em torno de 50 minutos. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. É um grande país, eles estão indo muito bem, até onde eu sei. Tá mal informado, Trump. Tá indo bem, não. Em uma rápida declaração à imprensa, o Trump disse: vamos chegar a uma conclusão rápida sobre as tarifas. Ao ser questionado sobre a relação com o Bolsonaro, Trump disse que sempre teve uma boa relação com esse presidente, mas que o tema não seria tratado na sua reunião com Lula. Não foi bem isso. Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa. Você vê que também não faz muito sentido, né? Já passou por muita coisa e repete de novo esse termo. Aí, isso em inglês, meio que essa parte eu não encontrei em inglês. Aí eu fui ler o que saiu na Veja. O único recado de Trump sobre Bolsonaro antes da reunião com Lula na Malásia. Então, o que foi antes da reunião. Depois da reunião mesmo, todo o briefing, o que os Estados Unidos vai falar, o que o governo americano vai falar, ainda não, pelo menos, não tinha sido publicado quando eu fechei o vídeo. Enfim, antes do encontro, Trump quebrou o silêncio com um único comentário. O americano disse que se sente mal por Bolsonaro, sempre gostei dele, me sinto mal, ele está passando por momentos ruins. Perguntado por uma jornalista se o tema faria parte da pauta, ele respondeu: isso não lhe interessa. A CNN está dizendo, né? O tema não seria tratado. Aqui ela está falando: isso não lhe interessa. Em inglês, tá basicamente: it's not your business. Né? Não é do seu business, né? Assim, isso aqui não faz parte do seu serviço, irmão, não te interessa. É basicamente isso. Essa tradução da Veja tá melhor. A Globo fez até uma matéria ok. Vamos chegar a um acordo. Promete Trump sobre negociações com o Brasil. Questionado se os Estados Unidos reduziriam as tarifas, Trump indicou: vamos discutir isso por um tempo, sabemos o que cada um quer. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil, um grande país, é um país grande e lindo. Acho que conseguiremos fechar alguns bons acordos, como temos conversado, e acho que acabaremos tendo um ótimo relacionamento, ressaltou Trump. Trump elogiou Bolsonaro, condenado pela trama golpista na frente de Lula. A Globo foi o único que falou isso, que elogiou o Bolsonaro na frente do Lula. Só a Globo falou sobre isso. Fiquei até surpreso. Sempre gostei dele, me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era direto, mas ele passou por muita coisa. Aí tá vendo, né? Já tá meio diferente da tradução da CNN também. Contudo, quando perguntaram se ele discutiria a de Bolsonaro com o petista, ele respondeu: não é da sua conta. Aí você vê, a CNN disse: não, o tema não vai ser. Não vai ser. Então, assim, você vê que a nota da CNN tá ruim. Tanto a da Veja, que isso não lhe interessa, e a da Globo, que é não é da sua conta. O não é da sua conta, acho que é o melhorzinho. E aí? Esperar o dia pra gente ver como é que vai ser. Além de Bolsonaro, foi questionado se havia algo que o Brasil poderia oferecer para melhorar as relações com os Estados Unidos. Provavelmente saberemos em 15 minutos. Eles podem oferecer muito e nós podemos oferecer muito, né? Reforçou. Falou e não falou nada. Aí tem que esperar aí as notas de bastidor, o que o Jamil Chad deve falar amanhã pelo parte do governo Lula, né? Vai sair com certeza do Jamil Chad alguma coisa, aqui ainda de ontem ainda, calma. E ver as notas oficiais. E a fofoca também, né? Ver o que a turma vai falar. Mas tá aí os primeiros lances da madrugada enquanto vocês dormiam. Flautista de Genebra veio falar o seguinte: Trump usa narcos para redesenhar o mapa político da América Latina. Quando o maior porta-aviões do mundo ancora nas costas da América do Sul, o sinal está dado. O governo Trump articula uma operação para redesenhar o mapa político do hemisfério. Quem está falando isso daqui é um defensor, né, do Maduro. O objetivo não é o combate ao crime. O fenômeno, ainda que absolutamente criminoso para a democracia latino-americana, é apenas o pretexto para que a Casa Branca retome sua hegemonia na região e dite o destino latino-americano. E eu acho que a administração Trump, ela realmente está focada em restabelecer a sua hegemonia na América. Não vai
se preocupar em mandar e desmandar na Europa, mas vai querer, a gente tem que, nossas relações de amizade tem que ficar um pouco mais favorável para os Estados Unidos. É o primeiro discurso do Vance quando ele vai lá, a primeira missão, aquele discurso em Munique, ele cobra, inclusive, que, a gente vai continuar botando dinheiro na OTAN, mas vocês têm que começar a colocar o orçamento de vocês, né, assim, em pauta e discutir essas questões. A gente vai começar a cobrar, né? Não vai poder ficar defendendo vocês de graça para sempre. E eu acho que a questão mais na Ásia, muito distante geograficamente dos Estados Unidos, não vai ser por hora nenhuma prioridade assim central. É só manter as coisas minimamente, sei lá, na calmaria. É resolver os problemas internos que tá acontecendo e a briga tá gigante lá dentro. Você vê a própria questão do Trump versus o Soros e algumas coisas que aconteceram nos últimos dias por lá. Não sei se vocês estão acompanhando, não cheguei a me aprofundar aqui em vídeo. Aí tem isso, vai ter eleições de midterm no ano que vem, economia, né, segurança nacional. Depois, com certeza aí América como um todo, né, América do Norte, Centro e Sul, eu acho que está na ordem do dia do governo Trump. Enfim, em apenas 9 meses, e eu até falei sobre isso, Trump desmontou a aproximação do Panamá aos chineses, criou um protetorado econômico na Argentina, acertou alianças com Suriname, com o Paraguai, com o Peru, com o Equador, a vitória de um candidato de direita na Bolívia, encerrando a onda de 20 anos de governo de esquerda no país, e a perspectiva da eleição de um aliado no Chile completam o mapa. O cara está focado. 9 meses. 9 meses e olha a virada de mesa da direita na América. Nas Américas. Mas o mapa desenhado na Casa Branca para a região precisa necessariamente passar por um desmonte dos governos da Venezuela e da Colômbia. Caracas, em específico, não é apenas um foco de dissidência para Trump. O governo do Maduro é um obstáculo para os planos norte-americanos na região. A percepção é de que, enquanto o regime bolivariano existir, russos e chineses continuarão com sua influência no quintal americano. Enquanto Maduro existir, haverá uma mobilização anti-imperialista. Ironicamente, a Venezuela também era considerada como uma peça fundamental para o projeto do Lula. Ironicamente, né? É muito irônico, né, Jamil? Nossa, como é irônico. Lula considerava a Venezuela parte importante. Na avaliação do Planalto, Maduro dividia opiniões de tal forma que impedia consensos entre governos latino-americanos. Lula, então, tentou apostar em eleições que seriam capazes de virar a página, mas foi traído pelo Maduro. Oh, meu Deus, Maduro traiu Lula. Foi sim. Hoje é numa mesa no Salão Oval que está sendo operada a reengenharia da América Latina. Uma vez mais com suas veias abertas e ameaçadas de viver mais uma hegemonia da esperança. Desculpa, hemorragia da esperança. A CNN também comentou sobre isso daí. Tá ali, ó. Estados Unidos buscam retomar hegemonia sobre países latino-americanos. Né? Tá todo mundo vendo, tá todo mundo observando. Vamos falar aqui sobre o caso da nossa querida Venezuela, com o Pedro Maduro. Escute só. Qual é o limite e onde é que você enxerga alguma reação do Congresso, inclusive de republicanos, a esse avanço de Trump? Thaís, há pouquíssimos republicanos reagindo contra isso. O Congresso, de fato, está bastante submisso ao presidente Donald Trump. Aliás, um dos poucos republicanos que tem reagido contra isso é o senador do estado aqui do Kentucky, onde eu me encontro, Rand Paul. Ele tem se colocado, em certa medida, questionando Donald Trump, mas ele é uma exceção, né? Outros senadores, eles sabem que, por questão de sobrevivência política, têm demonstrado muita pouca vontade de reagir a qualquer tipo de ação do Donald Trump, lembrando que cabe ao Congresso norte-americano a capacidade de declarar guerra, né? Mas o Congresso americano também cabe, por exemplo, discutir questões de tarifas, né? Então, o que nós estamos vendo acontecer é um processo de concentração de poder no executivo. Essa é a filosofia de governo que guia o governo Trump atualmente. Se a gente vai ter algum tipo de reação do poder legislativo do Congresso norte-americano, não vai ser agora, vai ser daqui a um ano, a depender do resultado das eleições de meio de mandato, né? As pesquisas tendem a indicar uma perda de controle do Partido Republicano. Esse seria a única ferramenta que traria algum tipo de contrapeso ao Donald Trump. Tirando isso, a gente vai ter um governo que vai
pelo contrário, se aproveitar muito enquanto estiver maioria tanto no Senado quanto no Congresso, que é o cenário atual, para poder contar com um Congresso norte-americano bastante submisso. Eu não gosto desses termos da imprensa, sabe? É safadeza no final do dia. Um Congresso submisso. Cara, não é submisso. É um Congresso alinhado. Sabe, o Congresso submisso... Cara, não existe submissão. Todos eles são independentes. Eles podem votar da forma como eles bem quiserem. Se eles estão votando desta forma, é porque eles estão interessados. Ou porque eles apoiam esse tipo de pauta. Submisso, sabe? Nada que nenhum presidente de direita faz encontra eco e o mínimo de respeito por parte da imprensa. A Etsuki fala assim, ó, a maioria no Congresso e no Senado são a força de qualquer presidente. Na verdade, que seria a maioria na Câmara e no Senado, né? Porque o Congresso são os dois juntos. Mas se bem que acho que nos Estados Unidos eles chamam de Congresso mesmo, né? A Câmara. Enfim, mas aí em 2025 existem aqueles que acreditam que Bukele chutou a porta e tomou a porcaria toda, né? Não, tem que bukelizar. Tá aí que o Bukele foi homem para fazer o que tinha que ser feito. Um presidente de um país que não tem apoio do seu poder legislativo fica com as mãos atadas. Agora, quando o legislativo joga junto, não é ser submisso, é jogar junto, aí você vê entrega, resultado, mudança na vida das pessoas. Cabeça erguida é mais importante do que um Nobel. Diz Lula na Malásia. Lula tá atacando, né, Maria Corina? Ficou com inveja, né? A inveja aí subiu pra cabeça. Acho que ele queria ter ganhado o Nobel ou ficou chateado porque o prêmio que ela ganhou acaba por enfraquecer a posição do Maduro, né? Derrubar Maduro começa a se tornar algo até desejável, né, Lula? Tá chateado. E aí, quase encerrando esse tema, tem esse aqui mais uma coisinha. A turma da esquerda no Brasil adora falar do DOI-CODE. Você já deve ter escutado falar disso. DOI-CODE, torturava as pessoas e tudo mais. O Maduro tem o seu DOI-CODE. Se chama helicoide. Até parece o nome, né? DOI-CODE, helicoide. Leonardo Coutinho fala assim, ó. No lendário helicoide, a mais notória e obscura central de tortura e atividade, enquanto o sujeito se regozija com sua palestra no açougue de Maduro, dezenas de pessoas, alguns andares abaixo, são submetidas a toda a ordem de sevícias. Esse é o Breno Altman. Aí Breninho tá falando o seguinte, ó. Amanhã regressa a São Paulo, depois de uma semana em Caracas. Aqui há um povo mobilizado, organizado e armado para defender a pátria, sob a liderança do governo Maduro. Hoje deu uma palestra para o comando da Polícia Nacional Bolivariana, no lendário helicoide, um estado maior, leal ao país e à Revolução Bolivariana. Aí eu pergunto pra você, vem cá, por que ele vai voltar pra São Paulo hoje, né, no caso? Era amanhã, hoje. Por que não ficou lá pra lutar também? Tinha que ter ficado lá, Breno. Ficado lá. Pegar em arma lá e lutar junto com o Maduro. Mostrar que tu é brabo. Ai, ai. E aí, sobre essa questão da Venezuela, o caso do Flávio Bolsonaro continua ainda ganhando repercussão. O nosso amigo liberal do Instituto Mises, Hélio Beltrão, resolveu comentar sobre o caso. E adivinha? Ele acha que o Flávio Bolsonaro tá errado. Não tem que ter nenhum tipo de invasão externa pra matar bandido. Não. Aí a Tsuki fala assim, ó. O cara aparece na CNN pra corroborar com a narrativa distorcida. Tá igual aquele gif batendo a cabeça na parede. Não é possível que ele não entendeu a fala do Flávio Bolsonaro. Vamos ver aqui o Hélio Beltrão. Isso aqui é importante. Porque eu quero falar também, eu quero entrar no mérito da fala dele. Discordo da opinião do senador Flávio Bolsonaro contra essa intervenção sugerida por ele. Não acredito que ele tenha cometido nenhum crime, ele está dando a sua opinião. Como o Guilherme disse, ele tem imunidade parlamentar, não conversou com ninguém, não está traindo a pátria, nem nada disso. Mas eu sou contra por motivos econômicos e políticos, né? Essas intervenções externas, quando acontecem, enfraquecem a liberdade do país, criam novas dependências. A soberania nacional implica que a gente faça as nossas instituições funcionarem. Nossa, funcionário, peraí. Até aqui, gente. Eu sou contra a invasão. Vocês viram em algum momento Flávio Bolsonaro defendendo invasão do Brasil?
alguma atuação que o pessoal diz, né? Foot on the ground. Né? Botar assim o pé em solo. Acho que o Flávio só falou pra abater, né, navio transportando droga na Baía de Guanabara. Só isso. Eu acho que disso pra uma invasão estrangeira, cara, tem... Sabe, é muita coisa, bicho. Sabe, a sua intervenção, não invasão não, intervenção. Eu acho que tem um salto lógico muito grande. Sabe, muito grande. Mas vamos continuar. Ele diz, não, soberania nacional é importante, né, porque são as nossas instituições que tem que resolver e pipipi, popopô. Mas vamos continuar. Polícia, a justiça, etc. É nossa responsabilidade. Nenhuma nação pode importar a ordem ou a liberdade de fora. Ambas essas precisam nascer da estrutura moral e jurídica internas. Senão não é liberdade. Mesmo quando é motivada por boas intenções, como por exemplo que a gente está falando de combate ao crime organizado, uma intervenção externa abre precedentes perigosos. Por exemplo, quem define os limites? Quem fiscaliza a potência estrangeira? Agora, eu adoro esse ponto dos liberais. Quem determina o limite? Quem determina... Ô, irmão, vem cá. Tu não consegue olhar pro mundo real, não, véi? Tu não consegue olhar pro mundo real, não, e ter assim, um juízo de valor mínimo do que é certo e o que é errado. Tu não consegue olhar pro mundo real e saber a diferença de um cara que, sei lá, que rouba um celular e um chefe do PCC, do Comando Vermelho. Tu não sabe a diferença disso. Sabe? Tu não consegue entender a diferença dessas coisas. Aí fica, não, porque nem o Bahia, vem cá, cidadão. Tu lembra o que aconteceu aí no mundo? Alguns anos atrás, lá na Alemanha? Foi como que resolveu? Foram os alemães, foi? Que resolveram? Foi lá derrubaram lá o bigode? Ah, vamos aqui derrubar o bigode. Foi, aí. E aí? Tá fumando bosta um cara desse aí, rapaz. Não é possível coisa dessa. É um papo de maluco. Aí você vê que a primeira preocupação dele é assim, não, é o aspecto... Ele primeiro fala do problema econômico que esse tipo de intervenção traz. Aí depois ele fala de outro. Ou seja... A primeira coisa que vem na cabeça dele, talvez eu vou perder dinheiro, talvez o dólar pode subir, e aí eu não tô com todo o meu patrimônio dolarizado, as ações que eu tenho na Bolsa de Valores, na B3, meu Deus, não, peraí, não faça isso, sabe, é só pobre que tá morrendo, é só pobre que tá aí sendo, né, abatido, vivendo em região favelizada, dominado pelo tráfico, não, fica de boa, meu carro, cara, relaxa aí, irmão, relaxa aí que tá de boa, pô, é só sair com o carro blindado, igual eu saio. Não dá, pô. Por isso que o Brasil não vai pra frente, assim, e pessoas letradas. Aí para e pensa assim, não, a soberania nacional e tudo mais. Vem cá, quando a gente tá diante de uma situação, vamos pegar a Venezuela. Você vê que... Vamos pegar melhor, Venezuela não, vamos pegar a Colômbia. Você vê que você tem, às vezes, um governo que... Não é que o governo é anuente, é como se o governo quase que trabalhasse... com a galera que produz drogas, né? E defende ainda. Não, você não pode, como o Pedro falou, né? Você não pode falar que esse pessoal aí que tá transportando é traficante. Eles são trabalhadores do tráfico. Eles não estão traficando, é diferente. Porque a sociedade não deu chance pra eles. Sabe, vem cá, é um governo desse que o governo quer trabalhar, quer dizer, quer não, trabalha de lado a lado. Vamos voltar. Vai fazer como, cara? Porque ele vai falar de cooperação. Ó, vamos lá. Coisa bem diferente de uma intervenção é a cooperação voluntária entre dois países livres com um objetivo comum, por exemplo, o objetivo de combater o crime organizado. O Guilherme mencionou sobre isso. E é engraçado, ele fala assim, né, irmão? Não, dois países livres. Que liberdade que tem em alguns países? Eu acho que já tem alguns países por aí que liberdade não tem nenhuma. Eu tô propagando fake news ou tô jogando demais pra torcida quando eu relembro que já saiu, por exemplo, no Estadão, diversas matérias sobre como o PCC já se infiltrou do mercado financeiro à política brasileira? E aí, Beltrão? Também, numa cooperação voluntária, ao contrário da intervenção, o país permanece soberano, autônomo em todas as decisões internas, etc. Nada muda para a população, não tem segurança jurídica, a ordem é mantida. Então, o crime organizado, Leandro, ele cresceu no Brasil nas últimas décadas justamente quando o Estado de Direito enfraqueceu e quando a economia foi cada vez mais sufocada por carga tributária, regulamentações excessivas. Ou seja, quanto mais o Estado taxar, criar privilégios, criar proibições, restrições, mas a economia anda para trás por carga tributária.
e regulação excessiva. O cara só pensa nisso. Sabe, o cara não consegue, talvez, nem enxergar que tem realmente um movimento orquestrado, ou talvez o projeto econômico é fracassado. O projeto econômico que vem com FHC, do nosso grande tripé macroeconômico, sabe? Junto com todo o processo de desindustrialização. Da mesma forma que ele fala de várias regulamentações, também tiveram várias coisas que foram desregulamentadas, mas você desregulamentou algumas coisas que no final do dia você tirou a proteção que os pequenos e médios empresários tinham contra os grandes. Assim, é um reducionismo bobo que eu fico me perguntando, né? Rapaz, como é que pode uma coisa dessa, velho? Isso porque tá do nosso lado, viu? Esse daí é o liberal mais fraco que tem. Os contraventores aparecem para dar um jeito nisso. E eu não estou falando só de droga, não. Hoje o crime lucra ainda mais com combustível, com bebida, com cigarro. As drogas, embora sejam cada vez mais consumidas, etc., só representam uns 15% da receita do crime, como falam por aí. Bebidas ao... Deixa eu falar uma coisa pra tu, cidadão. Isso é uma notícia, algumas, no Lauro Jardim, falam o seguinte: refinaria refina mais do que a sua própria capacidade. E não refinou assim 10, 20% a mais, não. Foi o dobro. Aí, ao mesmo tempo, vem uma denúncia sobre essa refinaria, que ela deve muito, devedora quanto mais. E também até roda, nesse escândalo, até o PCC no meio. E notícias que, por exemplo, que essa refinaria tá comprando petróleo da Rússia. Comprando gás da Rússia. Aí fica perguntando, será que ela realmente tá refinando? Ela refinou o dobro ou ela comprou gasolina, sei lá, às vezes da Rússia? E disse que... E para não falar que comprou da Rússia, ela falou, não, eu comprei petróleo bruto, eu refinei. Na verdade, já veio pronto. E aí você usa a refinaria só pra funcionar com uma espécie de lavanderia. A refinaria é uma lavanderia. Pra pegar uma gasolina que, sem tese, não deveria vender. Não tem assim, né? Você pode vender à vontade. É só porque, às vezes, está sancionado internacionalmente. Então, assim, o cara cria um cenário pra descrever que não condiz com nada. É uma cegueira que eu só consigo achar que é deliberado. Eu não quero nem mais continuar. Ainda tem mais 30 segundos aqui de lorota. Esse comentário aqui, eu acho que resume tudo. Aí o Rodolfo fala assim, ô cidadão, e se o tráfico estiver sendo usado como instrumento de financiamento ilegal de projetos de poder transnacionais e opressão terrorista em porções imensas de comunidades pobres? Essa sua tese de porcaria se sustenta? Não, o governo tem que cooperar. Mas o tráfico sustenta o governo. Tu não tá entendendo, cara. É duro, viu, velho? É duro. Esse é o nosso time. Esse é o time aí que a gente tem que jogar junto. O time da direita. Mas vamos lá. Vamos falar de eleição. Começar até pela esquerda, na verdade. Nem sei se vai dar pra falar muito da direita. Nem vai dar pra tretar demais. Descaso com Lula versus cheiro de esgoto. Embate duro entre lideranças escancara briga no PT do Rio. Aí a Pâmela comenta, né? Ai, pra dividir a direita. Você já viu a esquerda brigar em público? Tá aí, ó. E quem tá brigando é Washington Quaquá, Lindenberg e André Siciliano. Só desconhecido, né? Mas continuando. A Globo ontem fez um post e apagou. Apagou, tá aqui, ó. Está indisponível porque a Globo apagou. Com Lula candidato, falta só definir o inimigo do povo. Porque Lula é o herói do povo, né? Você tem que saber qual que é o inimigo. Essa é a Globo. 100% imparcial. Pivô do Mensalão, Delúbio lança candidatura a deputado federal. Do nosso lado, a galera tá com nojinho de abater bandido. Não abate o bandido, não. Vamos cooperar para abatê-los. Do lado da esquerda, os caras tá ressuscitando Delúbio Soares. Precisa explicar mais alguma coisa? Não. A esquerda realmente assim, velho, não tem pudor de nada. Só vai e vai e vai de novo. Aí sai da esquerda,
Pra chegar na direita tem que passar pelo centrão, né? Se bem que o Ciro Nogueira é direita, sem direita. O Estadão fez uma matéria sobre a JBS e o Ciro Nogueira nem tava nesse evento agora da Indonésia, mas tá ali, ó. Viagem de Lula na Indonésia, tem negócios da JBS com os irmãos Batista. Tem muita coisa ali, tem até coisa, alguns acordos que foram feitos. E aí colocaram a foto com o Ciro Nogueira, né? Aí a Pamela até comenta, Ciro Nogueira não estava na viagem, mas aparecer na head da matéria é o que dá, né? Ficar circulando aí no núcleo do Lula. Tá tão próximo do PT que eu tô lá, bota aí, velho. Bota aí o Ciro Nogueira junto com os irmãos Batista. Aí o Ciro apareceu na imprensa ontem, falando do Lula. Olha a oposição. Olha o homem que disse que o foco do Brasil é derrotar o PT. Lula é avião que está voando sozinho, mas voa abaixo, disse Ciro Nogueira. Isso parece a fala de algum opositor. É quase um elogio. O cara é um avião. Ciro Nogueira disse que Lula é um avião que está voando sozinho, mas que voa abaixo, nas projeções eleitorais para o ano que vem. Ciro comentou ainda sobre a recente escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela e disse esperar que nenhuma intervenção ocorra no país comandado pelo Maduro. Está sempre sendo alinhado ao Beltrão. Mas eu não vou negar para vocês, e essa é uma opinião minha pessoal, que chegou a hora do povo da Venezuela tirar esse ditador do poder. Espero que o próprio exército faça isso. Vai. A Força Armada Bolivariana tá pronta. Vai vir. Eles estavam no curso ali com o Breno Altman só para disfarçar. Confia, Ciro. Confia que agora vai. Maduro. Agora Maduro cai. Novo slogan do PP do Ciro Nogueira coloca segurança como prioridade. Até ele fica bem condizente, né, Ciro? Brasil tem um futuro estrangulado pela falta de segurança. Após o acordo com o governo, o partido do cacique que queria unir a direita resolveu mudar sua narrativa e focar na segurança pública e esquece que a economia está afundando no país, né? Parabéns aí, viu, Ciro? Do partido de Ciro Nogueira também, e conectando com o início do vídeo de hoje, a ex-ministra do governo Bolsonaro, do agro, Tereza Cristina, participou de um podcast que eu acho que é do PP. Parece que até o símbolo do PP aqui, ó. Política de primeira. Talvez esse seja do próprio partido. Aí o Clark posta dizendo assim, ó. Cara, eu tava andando pelas vielas do YouTube e vi a entrevista da Tereza Cristina ao Política de Primeira, onde ela fala sobre vários assuntos. Dentre esses temas, ela comenta sobre a tarifação que o Brasil vem sofrendo. O mais interessante, mas que não me causa espanto, é que ela contribui com o discurso do consórcio, dizendo que foi erro de todos não terem dialogado com o governo Trump sobre as tarifas, que nas palavras dela, pegaram o Brasil de surpresa. Mas é a mesma Tereza Cristina que no dia 15 de outubro deste ano, afirmou que não adianta lançar nomes para 2026 sem viabilidade, demonstrando seu incômodo com o nome de Eduardo. Ela tenta passar pano ou esconder que dentre os 50% das tarifas, 40% são por conta das violações dos direitos humanos e da prisão ilegal de Bolsonaro, o mesmo que lá, em 2018, lhe estendeu a mão. Aí veja como é que ela aborda a questão das tarifas. Teve 10% junto com a Argentina e a Austrália. Então nós ficamos muito felizes aqui. Então eu acho que aí houve uma falha da nossa diplomacia, uma falha do governo Lula, que quando veio essa tarifa devia já ter ido aos Estados Unidos e feito um contato com o governo americano e oferecer uma proposta, porque eu acho que nós temos grandes oportunidades com os Estados Unidos. O nosso comércio com os Estados Unidos é muito tímido ainda, apesar de nós sermos os maiores fornecedores de café, os maiores fornecedores de suco de laranja, né? Um dos maiores fornecedores de açúcar. Nós temos uma série aí de produtos que temos a Embraer, a aviação americana regional não funciona sem a Embraer, tanto é que foi a primeira coisa que eles tiraram da lista dos tarifas, colocaram na lista de exceção, o suco de laranja também, porque hoje a Flórida, que teve um problema seríssimo de sanidade com seus laranjais, não tem mais o suco todo para fornecer para os americanos. Enfim, então, veio, o governo negligenciou. Aí, no dia 9 de julho, vem os 50%. Pegou o governo
totalmente todos nós desprevenidos. A iniciativa privada também negligenciou. Então, houve, na realidade, uma acomodação do Brasil que não deveria ter havido. Erramos todos. Governo, Congresso, iniciativa privada. Né? Quando aconteceu isso, foi um tsunami. 50% inviabiliza uma série de produtos brasileiros, carne. Né? Bom, o que aconteceu? Nós, no Congresso, Imagina aí uma pessoa que, sei lá, não acompanha política nem nada, vê uma coisa dessa. Sim, né? Parece que é só um deslize, uma falta de diálogo. E como é que você. Assim, não, mas na direita, temos que unir a direita, é momento de união. A pessoa não consegue entrar no mérito da violação dos direitos humanos. Não consegue. Isso porque ela foi ministra do governo Bolsonaro. Parabéns, Tereza. Parabéns. Análise. Eleitor começa a perceber que Bolsonaro está fora das eleições. Por que será, né? No tapetão. Aí o Carlos comenta, os caras, ao invés de defenderem um homem que está preso ilegalmente, sendo torturado todos os dias, tendo suas redes sociais impedidas de se comunicar com o povo, assim como proibido de visitar o presidente do partido, sabe, de forma metódica, censurado e sendo, né, morto a conta-gotas, tendo suas liberdades impedidas e tudo que se sabe todos os dias, o sujeito aborda de uma forma que até mesmo os caras que usaram o seu nome para chegar até aqui trabalham diariamente, né, para acontecer. Os violentados insistindo em chegar no fundo do poço, crendo que vivem na democracia. Só tem bobinhos. Aí vem. É um exemplo do que o Carlos Bolsonaro diz? Vamos colocar em exemplos. Olha pra isso aqui, gente. Eu te pergunto, tu queria ter um aliado desse? Tu queria ter um aliado desse? Aliados de Bolsonaro apostam em impulso à anistia se ele for enviado pra Papuda. Entenda como isso é bom. Entenda por que ir para a Papuda é bom. Isso quem é os teus aliados, viu? Eles tentam chegar a 2 pontos positivos. Ir para a Papuda. Olha só, Jair. Os teus aliados têm coisa boa, pô. O segundo é até melhor. O primeiro é a crença que, assim que sua prisão for confirmada, que pode acontecer na semana que vem, o apoio popular de anistia subirá, especialmente se ele for pra Papuda. Tá vendo aí, Jair? Vamos aqui então, né, gente, ficar na torcida. Vai, Xandão, manda o Jair pra Papuda, né, porque isso vai ser bom. Os aliados de Bolsonaro que estão falando aqui, né? Olha o que os aliados de Bolsonaro estão falando. Aliados! E aí vem melhor. O segundo ponto é a constatação. Olha como o Jair é sortudo. Por ele estar incomunicável, ele, pelo menos, não corre o risco de piorar a sua condição. Com declarações impensadas como pensa fazer. Bolsonaro, estamos te censurando em teu bem. É muito aliado, bicho. É muito aliado. É muito aliado. Ninguém mexe uma palha. Uma palha ninguém mexe. Podia estar usando a imprensa para denunciar o que está acontecendo. Não, entenda como isso é bom. Aí a gente comentou aqui da Pantera Cor-de-Rosa ontem, né? Quem inventou essa teoria que o Fux vai conseguir deixar Bolsonaro elegível? Aí o Vilimigo comenta, Faria Lima já decretou que não quer Bolsonaro elegível. Pantera Cor-de-Rosa, sou interlocutor da voz dos rentistas do mercado financeiro. E o Carlos responde dizendo, tudo é só coincidência. Vamos tomar os eleitores do Bozo sem perder o apoio do Bozo. E por aí vai. Esse cara não foi levantado pelo Deus da democracia à toa. É, né? O grande Rafael Ferri conseguiu que Xandão autorizasse que ele entrevistasse o Jair. Aí, falando de escolar do Bozo, né? Sem perder os apoiadores do Bozo, o senhor Romeu Zema, que acha do Partido Novo, né? Foi no Flow Podcast. E adivinha? Mais um recorde aqui do Clark. Botou assim, ó. O Igor pergunta e provoca o Zema sobre Bolsonaro.
Falando o fato de Bolsonaro ter questionado as urnas. Aí o Zema, como bom e fiel político do Novo, responde dizendo o seguinte: estamos sujeitos a erros, mas não critica a lisura das eleições, consequentemente das urnas. Em suma, ele quis dizer que Bolsonaro errou a fazer tal questionamento. O pior é o seguinte: o Igor coloca uma mentira na mesa. Ele distorce coisas. E o Zema sequer tem a hombridade de usar esse episódio para ajudar, não sei, a politizar as pessoas sobre o que aconteceu no Brasil. Não, ele dobra a meta e abraça a narrativa. Isso é o Partido Novo. Como é que eu vi, né? Senhor Romeu Zema. 2022, tinha todo um papo ali que tinha a ver com urna eletrônica. Urna eletrônica isso, urna eletrônica aquilo. Vou chamar o exército para auditar. Tinha um sentimento de, pelo menos do lado bolsonarista, de, não sei não, hein? Urna eletrônica. Gente, isso aqui começou em 2018. Vocês que acompanham essa pauta, quem que começa essa pauta? É o Brizola, do PDT. Quantas vezes isso foi aprovado ao longo da história? Inclusive, o pessoal falava que Bolsonaro não conseguia aprovar projeto nenhum na Câmara. Bolsonaro aprovou, não, um projeto em torno disso, quando ainda era deputado. Isso sempre foi uma pauta da direita. Vocês que acompanharam isso daí, vocês lembram que em 2020, quando ainda estava se pensando como seria a eleição da presidência da Câmara entre Baleia Rossi e Arthur Lira, já estava na mesa a questão de tentar tramitar com a pauta. E que isso fez parte do acordo. E criaram a comissão especial. Aí teve aquela intervenção suprema. Mas ainda assim foi colocado para votar. Então assim, isso é uma coisa em 2022. O Igor fica falando de uma forma como se fosse uma pauta criada em 2022 só para tumultuar. Como se não fizesse parte de uma luta histórica da direita. Você não vê que ao longo do comentário dele, como ter deixado isso claro era essencial. Mas o Zema não fez isso. Mas vamos continuar. Ele meio que alimentou isso. No final do ano, para não passar a faixa pro Lula, ele foi para os Estados Unidos, ficou lá, e a gente tem logo no começo do ano, já alimentado por toda aquela galera, pela aquela movimentação de estar na frente dos quartéis, lá pedindo intervenção, não sei o quê, eles vão e tentam fazer alguma coisa. Então, cara, eu diria que existe um certo tipo de responsabilidade no ponto que dava pra ter pedido pra galera ir embora pra casa. Olha só, Bolsonaro é responsável. É a tese do Supremo. Mas e por que Bolsonaro é responsável? Ele é pai de todo mundo que tá ali, ele convocou as pessoas pra ir pra frente dos quartéis e mais. Ele poderia ter mandado o povo pra casa. Bolsonaro mandou. Na sua última live, ainda no Brasil, Bolsonaro mandou. Falou que o Brasil não ia acabar. Que ele tentou. Que era da gente começar a organizar a oposição. Ele mandou. Ele falou. Então, assim, é narrativa atrás de narrativa com mentiras. Vamos chegar na parte do Zema. Não acender eu acho que a gente deveria ter a possibilidade de debater e falar sobre e discutir qualquer assunto, inclusive urna eletrônica, né? Uhum. Mas a intenção, no fim, chamar diplomatas para falar de urna eletrônica, não sei o quê, tudo tem o efeito de inflamar a população. Inflamar não é de informar? Porque a comunidade internacional, como ficou provado e está no início do vídeo, inclusive o governo dos Estados Unidos, a CIA atuou no Brasil em 2022. Então você fazer isso daí é você, inclusive, passar uma mensagem que, cara, e tentar trazer uma pressão externa para que o Brasil tente se aprimorar. O Igor segue tentando criminalizar, distorcendo o que aconteceu. E ele vai passar a palavra para o Romeu Zema, do Partido Novo.
que tá na coleirinha do Deltan. Vamos ver o mais um. Os eleitores para tentarem fazer alguma coisa no caso de um revés. Que, inclusive, é o Bolsonaro fez tudo isso para os eleitores estarem prontos para um revés, caso perca a eleição. Olha que safadeza. mesmo, é o sistema que o elegeu muitas vezes. Sim. E o elegeu presidente também. Então, não estou dizendo que é impossível que haja fraude, mas ele estava eleito presidente. Eu te dou toda a razão nisso aí. Não tem... Eu te dou toda a razão nisso aí, toda essa mentira. Será que nossos amigos do Novo, que tem cadeira cativa e programa nos maiores jornais da direita, será que eles vão comentar sobre isso? Será? Posso? Eu não vou citar os jornais, eu não vou ser indelicado, porque eu estou dividindo demais a direita nos últimos dias. Hoje eu não quero dividir a direita, eu quero deixar só no ar. Vocês conhecem várias pessoas filiadas ao Novo que estão aí. É nossa oportunidade de a gente falar sobre isso. Ou a gente vai ter que varrer pai debaixo do tapete, porque é momento de união, né? É a união, esfaqueando o Bolsonaro assim, para todos verem. Para todo o público do Flow. Colocando uma mentira para frente. Vamos terminar a fala do Zema. Árbitro que erra num jogo e marca ou deixa de marcar um pênalti e aquilo é determinante pro jogo, e o jogo acabou tendo aquele resultado mesmo que injusto. E eu acho que tem hora que a gente tem de se resignar, se conformar. Não existe a regra perfeita, o sistema 100% seguro. Você tem conta em banco, eu tenho, tá sujeito a ter fraude uma hora, não é? Eu acho que até as nossas urnas são confiáveis e poderiam ficar mais ainda se tivesse o comprovante impresso como opção para quem quisesse. Ô seu desgraçado, vagabundo, não é isso aí que Bolsonaro propôs não, miséria? Tiver o comprovante... Não foi isso que Bolsonaro propôs, rapaz? Mentiroso safado. Esse cara não vale um peido, rapaz. Não vale um peido. Mau caráter. Mau caráter. É um mau caráter. Não se salva um, bicho, no Partido Novo. Não se salva um. É pior que o PT. Porque o PT, eu nunca vi uma pessoa de direita tomar raiva de Bolsonaro porque o PT falou alguma coisa. Agora, o que teve de gente que fica aí de maledicência, de mentira e jogando contra, maluco das ideias, porque gente do Partido Novo fica falando mentira, aí não tá no gibi. O Novo é pior que o PT. Me apontem uma pessoa de direita que deu pra ruim porque alguém do PT falou alguma coisa. Mas do Novo vocês sabem, vocês enxergam. O PT é menos pior que... O Novo é pior que o PT. O Novo causa mais mal que o PT. Eu desafio alguém me mostrar isso daí. Pra direita bolsonarista, o Novo causa muito mais mal do que o PT, com esse tipo de mentira. Porque o povo enxerga que é um aliado. E se um aliado tá falando, então realmente o Bolsonaro tá errado, né? O Bolsonaro é um safado. Um safado, um desgraçado. Eu quero terminar o vídeo de um jeito pra vocês verem que o Novo é pior que o PT. O Novo é pior que o PT e eu provo. Aqui eu falo e aqui eu provo. Veja o que a Gleisi Hoffmann fala de Bolsonaro e compare a fala da Gleisi e a fala do Zema. Vê quem destrata Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro é muito carismático, ele falava coisas que a população queria ouvir, ele falava coisas que eu queria ouvir. Bolsonaro é uma liderança, tá? Você pode não gostar, eu posso não gostar, mas ele é um líder. Ele consegue mobilizar o sentimento popular. Isso é um líder. Isso, é verdade. É diferente. Por exemplo, eu diria, tem Lula que consegue fazer isso, tem ele. Não tem outro. Não tem. Que consiga mobilizar desse jeito. O que pode ser um problema para a nossa democracia nos próximos anos também. Pode ser, mas que líderes você não determina, eu né? sei. Nasce da pessoa, do jeito. Não. A Gleisi consegue reconhecer a liderança de Bolsonaro. O Zema não. O Zema, inclusive, tem outro corte do Clark. O Zema falou, não, é bom que a gente tem vários nomes. Esquece Bolsonaro, temos vários nomes, vamos aqui fazer, né? Como, se você tem empresa, só depende de uma pessoa só, é ruim, tem que depender de várias pessoas. O Novo é pior que o PT.
E eu provo. Tinha mamãe coisa pra gente falar da direita. Mas tá aí. Durma com o novo. Vá lá. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É o Marcel Van Hatten. Vai lá, vai. Pega o novo aí. No dia que eu ver alguém do novo, de caráter, rebatendo esse tipo de fala do Zema. Eu nunca vi ninguém novo rebater o Zema. Eu nunca vi ninguém novo rebater o Felipe Dávila, que tava essa semana agora também de maledicência com o Jair. O Felipe Dávila ironizou a prisão de Bolsonaro. Ninguém do novo falou nada. Mas não, ninguém da direita, ninguém da direita, ninguém da direita. Pô, essa direita é um bando de bocó. Eu tô aqui, vários aí votaram no PT. Só mudou de lado assim e continua bocó. E não tá vendo aí sendo passado pra trás, sendo feito de besta. Eu vou ficar por aqui, que eu tô nervoso já. Igual no trabalhinho. Queria estudar um pouco mais. Você já sabe, né? Postamento, tem um plano Valeu P, tem um Atlas, kimpen.com.br. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.